No Brasil, a gente tem muito uma cultura de que para você ser médico, você tem que estudar 6 anos, para você ser advogado, você tem que estudar 5, para você ser um engenheiro, você tem que estudar 5, para ser empreendedor, é só abrir as portas e começar a vender. As pessoas, elas não têm essa noção de que exige preparo também, exige aprendizado, exige conhecimento. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, onde eu entrevisto um aluno da Fórmula de Lançamento que no ano passado fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula de Lançamento. E hoje eu estou aqui com o Robson Marques. Tudo bom, Robson? Tudo bem, Érico. Prazer enorme estar aqui com você. E é isso aí, um objetivo alcançado. Um objetivo alcançado, faixa preta. E antes eu preciso fazer aquela pergunta indecorosa, aquela pergunta um pouco intrometida, porém necessária para estabelecer a legitimidade desse podcast. Robson, no ano passado, você fez mais de 2 milhões de reais de receita faturada com as técnicas da Fórmula de Lançamento? Sim, e com folga. E com folga. Ótimo, bem-vindo ao podcast Faixa Preta. Então, incrível isso, mas Robson, eu sempre começo com essa pergunta, até porque ela é uma pergunta muito interessante para mim mesmo. Como é que você me viu pela primeira vez? Vamos lá. Assim, a minha história ela não é muito linear, né? Ela é uma história que ela dá saltos, vai e volta várias vezes ao longo da minha jornada, mas de onde eu consigo me lembrar foi um dos meus colegas de trabalho que te apresentou, né? Numa época em que a gente começou a falar sobre empreendedorismo digital e empreendedorismo em geral também, né? Mentalidade empreendedora, marketing digital. E aí ele falou, poxa, dá uma olhada nessa pessoa, no Érico. E foi ali que eu comecei a consumir os teus conteúdos. Essa lembrança que eu tenho, né? Que veio dessa lista de conteúdos a serem consumidos que esse meu amigo me indicou. Isso foi no final de 2014. E de lá para cá, assim, eu me lembro que no começo de 2016, eu me arrisco a dizer que eu já tinha consumido todos os vídeos que você tinha disponíveis no YouTube naquela época. Você acha que você lembra qual foi o primeiro? Os primeiros vídeos que eu vi de você eram naquele apartamento grande, aquela janela, aquele apartamento claro, aquela janela grande atrás, você com camisa social ainda. Acho que eu não morava nem no Brasil ainda. Não morava. Não. E vem cá, quando seu amigo te apresentou, você foi um cara que já foi de cara com a minha cara, ou você teve reticências? Como é que foi essa primeira relação? Tudo que eu falei já fazia sentido, ou você ficava mais reticente mesmo? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu sou muito aberto para coisas novas, quando eu descubro, quando eu encontro. Então, quando eu comecei a te consumir, quando eu comecei a te ouvir, aquilo de cara fez muito sentido para mim. Então, eu não fui um cara que fiquei arredio, não. Eu comecei realmente a devorar os seus conteúdos porque aquilo fez muito sentido para mim. E naquela época, você fazia o quê naquela época? Naquela época eu era programador, trabalhava em uma agência digital aqui em Santa Catarina, já estava morando aqui. E foi um desses colegas de trabalho ali nessa agência digital, inclusive, que fez a indicação. Então, foi ali que eu comecei. Na verdade, ele fez essa indicação em 2013 e eu fui começar a consumir o conteúdo no final de 2014. Que legal. E quantos lançamentos ou aberturas da turma da Fórmula de Lançamento você resistiu? Você foi um da primeira abertura, já logo comprou, ou você foi um daqueles que demorou um pouquinho mais? Na verdade, de lançamento mesmo da Fórmula, eu acho que eu participei de 2. Então, eu tenho que dizer que eu resisti a 2. Vamos. Então, quer dizer, eu abri carrinho, eu abri uma turma e você falou, não foi dessa vez. E da segunda vez também não, e de repente da terceira vez você entrou, é isso? Isso. Mas não é porque não fazia sentido para mim a Fórmula. É porque eu não estava preparado para aplicar naquele momento. Eu não estava... não era a fórmula em si, mas era o meu momento. Eu estava muito focado na minha carreira, muito focado em programação, naquele momento específico. Então, foi uma coisa que eu consumi, eu devorei, mas eu não cheguei até o fim. Porque não era a sua prioridade na época, né? A sua carreira tinha uma prioridade maior do que o 6 em 7, vamos dizer assim, né? E é muito interessante falar isso, porque é importante dizer, né? Isso é um exemplo clássico que às vezes nem todas as frutas estão maduras, mas não quer dizer que sejam más frutas. Quer dizer que são frutas que não funcionam. E é interessante ver isso num negócio real.
Mas eventualmente você entrou na fórmula de lançamento. Você lembra qual foi o motivo principal para dizer agora é a hora? Então, apesar de eu estar ali estudando muito por conta da minha carreira, né? Sou programador e eu passava muitas horas por dia estudando, então aquele era um dos focos grandes que eu tinha. Mas em paralelo eu estava tentando empreender. Então a minha segunda faculdade ali estava sendo o YouTube do Érico Rocha, entre outros mentores ali nos livros e no YouTube. E eu estava me arriscando. Então, do momento que eu conheci o Fórmula até eu comprar, eu cheguei a me arriscar a construir 2 negócios, né? 2 negócios rápidos, assim, né? Não foram 2 coisas que eu perdi muito tempo tentando construir, mas eu cheguei a tentar iniciar uma escola de programação no final de 2015, mas foi uma coisa que durou em torno de 3 meses, né? Eu cheguei a ter alguns alunos e tal, mas eu não senti que aquilo ia me dar os resultados que eu esperava. E um negócio de quadros motivacionais, isso já no final de 2016, né? Como eu já estava muito nessa pegada de consumir empreendedorismo, eu via que aquilo funcionava muito bem para mim e eu achava que outras pessoas iam poder se beneficiar também. Então, tentei também. E foi justamente quando eu tentei lançar esse negócio que eu comprei o Fórmula. Porque foram Quadros físicos mesmo? quadros físicos. Você Foram, imprimia frases no quadro e colocava na parede? isso, fazia um design legal, com uma frase inspiradora ali, e moldurava, e eu tentava vender esses quadros. E aquilo ali foi um projeto que eu coloquei muita energia. Eu estava muito focado naquilo, muito esperançoso, e não deu certo. E O que aí, significa não dar certo? eu tentei vender, tentei colocar para o mundo e simplesmente não ia, não vendia. Ou seja, não dava os resultados que eu estava esperando. Sim. Então, naquele momento de dor, abriu a turma 9 do Fórmula de Lançamento. Foi meio que no mesmo momento, né? Um momento que eu estava ali sem muita clareza, o que eu ia fazer, eu precisava continuar tentando, era meu objetivo empreender, era aquilo que eu queria, mas eu não tinha um norte, né? Eu não sabia para onde ir. Então, foi bem no momento onde eu meio que perdi o chão. Eu já tinha colocado bastante dinheiro nessas tentativas anteriores, então financeiramente eu não estava bem. E aí abriu uma nova turma do Fórmula. Então aquilo ali para mim foi um momento de ou vai ou racha, assim, de é agora ou nunca. E como é que foi? Eventualmente você entrou. Como é que foi sua relação no começo? Como é que você desenrolou lá dentro? Então, isso é uma coisa engraçada. Eu tava tão tão totalmente aberto para aquilo. Foi um momento que era tão importante para mim, Fórmula de Lançamento, que eu entrei, eu consumi os conteúdos em uma semana. Depois daquela semana, eu sentei com as 2 pessoas que hoje são os meus sócios e falei, vamos começar um negócio, vamos construir um negócio. Eles falaram sim. 2 semanas depois, a gente estava lançando. Qual foi o primeiro lançamento que você fez? E assim, sem ter autoridade, sem ter lista, sem ser expert, sem nunca ter dado aula, sem ter perfil no Instagram, Esse foi do absoluto zero mesmo. E qual era o produto, você lembra? Era um produto que ajudava programadores a empreenderem. E quantas vendas foi feita? No primeiro lançamento, uma. Uma. E aí, como é que aquilo soou para você? Soou bom, ruim? Assim, eu já tinha errado tanto antes, eu já tinha apanhado tanto, que naquele momento, para mim, assim, não existia mais errar. Ia dar certo. Então, aquela venda, para mim, foi a venda que deu certo. Foi a venda que provou que funcionou, né? E não só para mim, para os meus sócios também. Eu lembro que a gente chegou, assim, depois de fechar o carrinho, a comemorar, a fazer festa enfim, a gente realmente estava eufórico com aquilo, assim, porque para a gente era uma coisa que estava acontecendo, né? Aquela venda provou para a gente que as coisas estavam acontecendo. Principalmente pelo momento que a gente estava, né? Era do absoluto zero. Então, para a gente, literalmente, zero era maior do que um. Quer dizer, um era maior do que zero, né? Literalmente. É engraçado eu te perguntar isso, porque a gente vai chegar na faixa preta, e a faixa preta é um número expressivo. A faixa preta é um número expressivo. 2 milhões de reais de faturamento, pelo menos por ano, né? Você fala que até passou com uma certa folga. Mas as pessoas, quando você faz uma venda, as pessoas não veem esse cheque pré-datado. Elas não veem isso acontecendo. Para a maioria das pessoas é um sinal de fracasso. Tem a chance de ver, tem um cara que faz para ver se dá certo e tem um cara que faz até dar certo. Geralmente faixa preta ele tem essa parada, eu vou fazer até dar certo.
Eu não vou fazer para ver se dá certo. E é legal a gente entrevistar ao vivo aqui, porque quando eu falo, as pessoas acham que é o Érico, é o professor, é o motivador, ou o que quer que seja o chapéu ou o rótulo que eu tenho na cabeça delas. Mas é por isso que esse trabalho de mostrar para as pessoas que isso aconteceu com você, que você fez uma venda mesmo. Quanto custava o produto? 997. R$ 1.000, né? Foi a sua primeira venda. E aí, a partir daquele lançamento, você foi para qual lançamento? Então, para deixar clara essa questão de que assim é fazer até dar certo, desse momento ali em que a gente fez esse primeiro lançamento, 2, 3 semanas depois de entrar no Fórmula, até realmente dar certo, foi 1 ano e 2 meses. Nossa. Um ano e 2 meses. A gente vai ver essa jornada. Como é que foi o próximo? Só para o pessoal sacar. O próximo lançamento a gente fez logo em seguida, e aí a gente já fez um interno. Esse primeiro foi um lançamento semente. Logo em seguida a gente fez um lançamento interno, e aí a gente vendeu 0. Tava 1, e aí vendeu 0, 0, 0 mesmo. 0 mesmo. E o engraçado é que, assim, para o primeiro, a gente foi muito rápido, né? A gente colocou uma página no ar, a gente fez o convite ali nas comunidades que a gente conhecia, a gente chamou o pessoal, fez um lançamento semente e fez uma venda. Então, para a gente foi motivo de comemoração total. No segundo, a gente chegou a investir alguma coisa, bem pouquinho, né? Talvez R$300, R$400 ali, não me lembro bem, mas a gente chegou a fazer algum tipo de investimento, tinha um público bem maior, foi um lançamento que consumiu mais, porque era um lançamento interno, a gente preparou bem, fez um lançamento muito legal e vendeu 0. Então, como é que foi a sua cabeça nessa hora? Na sua cabeça fez o quê? O que você pensou nessa hora? Então, foram aqueles 5 minutos assim de ir para o chão, né, de decepção, respirar fundo e falar, tudo bem, vamos levantar tudo que a gente aprendeu aqui e vamos seguir em frente. E o que você aprendeu? A gente aprendeu... Você lembra? A gente aprendeu que não é tão simples, exige aprendizado, exige preparo, e é por isso que eu acho tão importante ter o Fórmula. Eu acho que um dos maiores aprendizados que a gente teve ali no começo, e que eu tive assim um pouco antes também com as outras tentativas, é que no Brasil a gente tem muito uma cultura de que para você ser médico você tem que estudar 6 anos, para você ser advogado você tem que estudar 5, para você ser um engenheiro você tem que estudar 5, para ser empreendedor é só abrir as portas e começar a vender. As pessoas elas não têm essa noção de que exige preparo também, exige aprendizado, exige conhecimento. Por isso que é tão importante ter uma fórmula de lançamento, por isso que é tão importante ter por ter o conhecimento. Por isso que é muito importante estudar para isso. É engraçado, uma coisa que você fala assim, ninguém acha que vai ver um vídeo no YouTube ou uma live e vai fazer uma cirurgia de olho. Mas eles acham que vão ver 3 lives por dia do Eric e vão fazer um lançamento 6 em 7. Porque parece intuitivo, parece fácil o suficiente, parece que é fácil de desconstruir o que não é desconstruível tão facilmente assim. E aí a ficha caiu, basicamente, para você nesse dia. Se fosse, cara, deve ter parado aí que eu não tô fazendo direito, que eu não tô... Foi uma percepção muito grande de que a gente estava só começando. A gente tinha que respirar fundo e ter paciência, porque exigia treino, exigia estudo, exigia preparo, exigia voltar para a fórmula, consumir o resto, né? Porque ali eram 3, 4 semanas, né, de aluno do fórmula. A gente não tinha ainda absorvido tudo que tinha ali dentro, a gente não tinha ainda consumido tudo que tinha para aprender. A gente não tinha nem colocado em prática para experimentar, porque é uma outra etapa do aprendizado, né? A primeira é você ler, é você consumir o conteúdo, a segunda é você colocar aquilo no campo de batalha, que é onde você realmente assimila aquilo que você aprendeu. Total. Então exigia esse tempo de aprendizado ali, como qualquer outra área de conhecimento, né? Como qualquer outra profissão. E esse foi o seu segundo lançamento. O primeiro vendeu 1, o segundo vendeu 0 e o terceiro. Você lembra? No terceiro lançamento, a gente demorou mais para fazer. Porque o que a gente fez depois desse segundo lançamento foi, a gente, como não deu certo, a gente tinha uma segunda coisa para testar, que era o produto. Né? A gente estava começando do 0. Então, o que a gente fez? A gente convidou 4 pessoas que participaram daquele lançamento, mais aquela primeira que tinha comprado, e a gente entregou o produto para essas pessoas. Porque a gente precisava testar o produto também. Então, a gente aproveitou aquela oportunidade para fazer a entrega, como se o lançamento tivesse dado certo. Então, assim, a gente não foi só até o fim do lançamento, a gente foi até o fim do ciclo todo, né? A gente fez o lançamento e foi até o final da entrega. E aí, no final dessa entrega, aí sim a gente começou a perceber que realmente não estava alinhado com o que as pessoas precisavam.
É engraçado, tem umas paradas que você só descobre no campo de batalha, né? Que pesquisa nenhuma te diz, na maioria das vezes. Quer dizer que você, e eu vou traduzir porque eu acho que algumas pessoas pegaram, outras não, você sacou que o produto não era o que as pessoas queriam, ou como você chama, não está tão alinhado com aquilo que elas queriam. Então vamos lá, o que você descobriu, o que o produto era e o que elas realmente queriam na sua perspectiva? O que foi descoberto? Então, a nossa audiência era de programadores, né? O nosso público eram programadores. E a gente estava tentando ensinar eles a empreenderem. E a gente puxou essas 4 pessoas e tentou fazer isso. Mas, assim, eles não se engajavam, eles gostavam do conteúdo, eles achavam super legal, mas eles não aplicavam, não estava alinhado com o que eles realmente queriam para a vida deles, né? Então, quando a gente passava as tarefas, para eles aquilo era penoso demais. Eles não viam propósito naquilo, né? Eles não viam muito um fim do túnel no final daquele processo todo. Então, não estava alinhado com o objetivo deles. E qual era o objetivo deles, então? Resta a pergunta. Era programar. Eles queriam continuar fazendo o que eles gostavam de fazer. Eles queriam continuar programando. Mas se eles queriam continuar programando, eles queriam transformar. O que eles aspiravam, além de continuar fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram? Porque eles deviam aspirar alguma coisa, né? Evolução naquilo que eles estavam fazendo. Total. Então eles aspiravam a evolução na arte deles. Evolução na arte deles. Que é diferente de tentar empreender na arte. É uma outra arte, a arte de empreender, né? Exatamente. Uma coisa é lutar jiu-jitsu, outra coisa é montar uma academia, né? São... Totalmente diferente. Uma coisa você tem que lidar com o aluno, outra coisa você tem que, né? Lidar com a tua arte só. Né? Eles queriam lidar com a arte deles, era simples assim. E a gente não descobriu isso logo de cara, a gente percebeu isso, e aí a gente precisava testar. E aí, o que aconteceu? Já era, com esse insight de campo de batalha, você entra para o terceiro lançamento, se não me engano, certo? O terceiro lançamento, isso. E aí, como é que foi esse lançamento? E aí, nesse lançamento, a gente preparou um produto que era para a evolução do programador, para ele focar na parte de tecnologia e continuar evoluindo ali dentro. E aí a gente fez conectado, né? A gente fez um lançamento de novo, um lançamento semente e logo em seguida um lançamento interno. Certo? Então foi o terceiro e o quarto, no caso, né? O terceiro e o quarto junto. E o terceiro faturou quanto? O terceiro, se eu não me engano, foram 17 mil. Tá começando a ficar legal. E o quarto? E mais uns 23 com o quarto. Eu lembro que no total deu 40 mil os dois lançamentos. Total. Então, terceiro e quarto deu um 40 mil total. Agora aí o sorriso tá crescendo no rosto, né? Daí foi um efeito contrário, né? Foi aqueles 5 minutos de comemoração demais, assim, que a gente teve que se segurar, respirar fundo, porque a gente sabia que, de novo, a gente ainda estava no começo, ainda tinha muita coisa para aprender, né? Mas a gente tinha aprendido uma coisa muito importante ali. E a gente tinha uma entrega para fazer também, né? Claro. A gente tinha vendido um produto, a gente tinha trazido os alunos, agora a gente tinha que entregar o resultado. E aí, imagino que, né, partindo dessa parada onde você entregou o resultado, você vai para o seu quinto lançamento. E aí, como é que foi o quinto lançamento? Então, eu sou um cara bem teimoso e propenso a risco. Então, eu não queria desistir daquele produto de empreendedorismo antes de ter certeza que não era aquele o caminho. Então, dessa vez, a gente mudou completamente o lançamento. A gente fez um evento. Eu não sei se alguém já participou do Startup Weekend, mas é um programa onde você realmente se expõe, né, a tentar construir um negócio e tenta validar aquele negócio no fim de semana. A gente pegou exatamente a ideia desse programa e transformou num evento online, e meio que esse foi o nosso lançamento. Então, a gente fez um lançamento onde as pessoas realmente construíram, trouxeram uma ideia e tentaram validar essa ideia de negócio ali dentro daquela semana, né? E aí, com o lançamento clássico acontecendo, e elas com aquelas tarefas práticas ali durante a semana. Tinha um público razoavelmente grande, eu acredito, porque foi uma lista com 5 mil pessoas. A gente tinha pelo menos 1.000 pessoas dentro da nossa comunidade participando ativamente na construção dessas ideias, né, formando grupos e participando. Então, era um lançamento um pouco maior. E aquela ali era o nosso tudo ou nada para esse produto. Então, esse é uma clássica. Eu sou programador também. Não que eu sou, né? Eu nunca trilhei, mas eu sou formado, né?
apesar de, e depois de um tempo eu comecei a trabalhar muito com programadores. No banco eu lidava muito com programadores, até para fazer as precificações, os programadores implementavam umas paradas lá que ajudavam a gente. E eu descobri que o jeito de um programador pensar, não basta você provar que A é igual a B, você tem que provar que B não é igual a A. É interessante, né? É um raciocínio lógico e até matemático, né? Para você realmente provar uma coisa, não basta você provar que A, por exemplo, que 1 é maior que 2. Você tem que provar que 2 também desculpa, que 2 é maior que 1. Você tem que provar que 1 também é menor que 2. É uma parada meio lógica, mas isso é um raciocínio bem clássico na galera da programação e as pessoas com um raciocínio mais lógico. E como é que foi esse teste nesse quinto lançamento, que foi mais para provar que a tese realmente não funcionava, ou enfim, para ter certeza que é aquele? Então, assim, o nosso lançamento foi tão legal que até hoje as pessoas falam dele. Isso foi no comecinho de 2018. E até hoje as pessoas falam quando a gente vai ter uma nova edição desse lançamento. Mas a gente abriu o carrinho na segunda-feira e vendeu 0. Agora você entendeu. Você tinha realmente provado que o produto realmente não estava alinhado com a expectativa daquela específica audiência. Aí você vai para o seu sexto lançamento, agora certo, cabeça limpa, sabendo onde você tem que mirar. E aí, como foi? Então, exatamente. Depois que a gente teve essa comprovação, a gente sentou, os 3 sócios, a gente teve um ou 2 dias de muita discussão ali, e ali eu acho que ali a gente ganhou clareza de exatamente para onde a gente deveria ir. Isso foi em fevereiro de 2018, e a partir dali a gente começou a fazer um processo de transformar aquela ideia de um produto que a gente tinha lançado ali no final de 2017, que tinha vendido 40 mil, num produto de verdade que ia ser o nosso, ia ser o que ia guiar o nosso negócio. Então, ali de fevereiro até julho, a gente foi construindo conteúdo e complementação para aquele produto. E a gente foi abastecendo ele e transformando ele num produto completo, num produto que ia guiar o programador. Afinal, você tinha agora clareza que aquele era a sua Roma, né? Exatamente. Então a gente você começou a todas as estradas da sua companhia levar Roma. Exatamente. Naquela hora a gente teve muita clareza e aí a gente colocou toda a nossa energia naquilo, porque daí estava claro o que a gente tinha que fazer. E aí em julho a gente fez um lançamento interno desse produto completo para programador, focado na evolução do programador, e ali veio o nosso primeiro 6 em 7. Quanto foi? 215 mil, se eu não me engano. Então, ó, gente, a gente está falando que, se não me engano, de acordo com as minhas contas aqui de live, estamos falando do 6º lançamento. E eu queria dizer para todos vocês que estão me assistindo que não é incomum que uma pessoa demore 7 lançamentos até chegar ao seu 6 em 7, até porque tem algumas coisas, e eu falo disso, não importa se o nicho é programação, se o nicho é cachaça, se o nicho é venda de consórcio, todas essas pessoas já entrevistei aqui, não importa se é terapia, olha que louco, é uma média, é interessante você entrar, por mais que eu ensine a técnica, quando você bota a técnica no campo de batalha, você precisa colher dados, né? Você pode ensinar arte marcial para um lutador o quanto você quiser. Quando ele entra, o Mike Tyson tem uma frase, todo mundo tem um plano de luta até tomar o primeiro soco no queixo. Não quer dizer que boxe não funciona, não quer dizer que aquele treinamento não funciona. É claro que funciona, mas a vida do empreendedorismo tem que ter dados de campo de batalha. Você tem que aprender principalmente a escutar, assim como você fez. Algumas pessoas não querem escutar, né? E você escutou essa parada. Agora veio o primeiro 6 em 7, o sorriso cresce no rosto, a confiança aumenta lá em cima, o caixa da empresa aumenta. E como foi o seu 7º lançamento? A partir dali, a gente começou um ciclo de... Porque assim, como a gente passou muito tempo afiando o machado para conseguir encontrar o caminho, para conseguir aprender a técnica, para conseguir dominar a habilidade, para estudar a fórmula de lançamento, para aplicar ela e ter esse aprendizado, e para conhecer o nosso público, entender o que eles queriam. Então, quando a gente fez o nosso primeiro 6 em 7, a gente tinha se conectado em alguma coisa que realmente tinha dado certo. Certo. E aí, a partir dali, era pegar todo aquele aprendizado e não jogar ele fora. Então, a gente foi para um próximo lançamento. A gente cometeu alguns erros, claro, ali até o próximo passo, que foi entrar no Insider, mas a gente fez um próximo lançamento e vendeu 300 mil. E aí? A gente cresceu. A gente falou, agora a gente tem um negócio. Toda aquela vontade de empreender que tinha começado desde lá de 2006, toda aquela vontade de fazer o negócio dar certo e ter resultado, veio
ali em julho de 2018. Foi ali que eu comecei a poder falar que tinha funcionado. Que massa, que massa. E aí, até onde isso chegou? Qual foi o seu maior lançamento, no caso? Então, como eu falei, ali no segundo semestre de 2018, a gente começou a cometer alguns erros. Porque como a gente viu que aquilo tinha dado certo, a gente se empolgou, né? Não, agora a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí a gente falou, se isso dá certo, deve ter um monte de coisa que dá certo também. E aí a gente começou a querer inventar. Então, ali no meio do caminho, a gente lançou um produto de recorrência, a gente tentou, e graças a Deus não aconteceu, a gente voltou atrás, mas a gente estava querendo quebrar aquele produto em vários para colocar ele no Meu Deus, é incrível e isso não é incomum na jornada. Posso dizer a mesma coisa comigo. Eu lembro que depois que eu fiz o meu primeiro 6 em 7, eu falei assim, nossa, imagina o que tem no mundo que funciona que eu não sei. E eu passo os próximos 6, eu particularmente, né, passei os próximos 6 vezes investindo naquele 6 em 7 que eu tinha ganhado em curso. E simplesmente para saber que depois de um tempo, eu falei assim, nossa, eu devia ter intensificado naquilo que funciona. Não é intuitivo, é um comportamento super normal se distrair, você acha que deve ter muito mais, você acha que... E na verdade, as pessoas... Acho que foi... Quem foi? Teve um faixa preta que eu entrevistei que é faixa preta... Eu acho que é o Lucas, que ele é faixa preta de Kung Fu. Acho que é Aikido ou Kung Fu. Bom, não sei. Eu não sei exatamente onde eu vi isso, é muita live. Mas ele fala o seguinte, a gente acha que quando a gente chega na faixa preta, o mestre vai dar o segredinho, o golpe mágico. E mais quando você chega na faixa preta, mais você descobre que você tem que fazer o básico mais bem feito ainda. Chega a hora de masterizar o básico, ao invés de tentar um golpe secreto. Não tem isso. Isso é muito pensamento... anti-faixa preta, acontece muito antes da faixa preta esse negócio. Aí quando você chega na faixa preta, você vai descobrir que o que rola mesmo é o básico, né? E aí você vai para masterização desse básico. Porque mesmo sendo básico, não quer dizer que você é mestre no básico. A masterização do básico é uma jornada quase que sem fim, para quem conhece artes marciais sabe, né? É sem fim. E aí você vai rolando, tentando achar um novo truque, um novo negócio, até que você começa a sacar, e essa é uma sacada que vem ali da faixa marrom para preta, que a resposta é o básico. Olha que interessante. E aí quando você volta para o básico, o que acontece? E só para deixar claro aqui, aonde veio essa clareza de que eu precisava voltar para o fundamento, ainda bem que não foi no campo de batalha, né? Foi no evento ao vivo do Fórmula. Porque foi a primeira vez que eu fui no evento ao vivo do Fórmula, ali em novembro de 2018, e ali eu me conectei com várias pessoas, e aí eu comecei a absorver tudo aquilo, e aí eu comecei a ver os resultados, eu comecei a ouvir as histórias, eu comecei a comparar o que cada um estava fazendo e o resultado que cada um estava tendo, e aí a clareza foi voltando, e antes de fechar o domingo ali no evento do Fórmula, estava muito claro para mim que a gente estava cometendo um erro gigantesco de fugir do caminho, e o que a gente tinha que fazer era eliminar toda a gordura e voltar para os fundamentos, literalmente. E foi justamente o que a gente fez depois do evento. A gente cancelou aquele produto de recorrência, a gente eliminou tudo que não tinha a ver com o lançamento, o próprio lançamento, a gente deixou ele o mais fundamental possível, o mais focado nos fundamentos possível, e em todo o nosso negócio, a gente eliminou tudo que não era lançamento. E aí a gente focou, durante o ano de 2019, só em fazer lançamento e só de um único produto. E aí, qual foi o resultado em 2019? Só se a gente fosse fazer o apanhado de 2019? Só para a pessoa entender como um todo? Como eu falei, assim, foi uma escala, foi um crescimento. A gente não parou mais de crescer. Todo lançamento é sempre maior do que o anterior. Mas em 2019 a gente fez 9,6. 9,6 o quê? Milhões de reais. Eu falo isso porque é incrível. O cara que não fez uma venda lá atrás. É interessante. O cara que fez depois 0 vendas lá atrás. O cara que depois fez 17 mais alguma coisa que deu 40 lá atrás. Que volta para o campo de batalha para retestar aquela suposição que ele tinha e faz 0 vendas de novo. Eventualmente entra no trilho antes do 7º lançamento, fazendo seu 6 em 7, no 6º lançamento, se as minhas contas estão certas. Se distrai no processo de novo, olha que louco. E natural isso acontecer. E a gente está aqui contando uma história de quantos anos até a faixa preta?
Agora a gente vai fazer 3 anos agora em maio. Total. Então, assim, é uma história grande e ao mesmo tempo chega a 9,6 milhões de reais. E uma vez que você vê isso, não tem como desver. Agora você sacou. E às vezes, coisas que era difícil, né? Eu acho que quando o podcast Faixa Preta, a gente tem a chance de mostrar para as pessoas que estão assistindo a gente, que ainda estão na faixa branca, coisas que na época que você estava lá, eu não fazia essas lives com faixa preta, né? Então era difícil da pessoa entender, porque eu posso até falar, foca no básico, mas eu sou professor. Eles têm um filtro comigo, o Érico professor, o Érico que ganha dinheiro com isso, alguma coisa do tipo. Mas quando eu chegar e mostrar pessoas o suficiente, eu acredito que nesse projeto do podcast Faixa Preta, quanto mais eu tiver a chance de fazer isso ao vivo, aqui a gente nem se encontrou antes. Pra te falar a verdade, entrar nessa live foi mais complicado do que imagina, né? Quem estava aqui antes da live viu os problemas. A gente se encontrou 5 minutos antes. Eu faço questão de ser o menos programado possível para mostrar. E eventualmente água mole e pedra dura. As pessoas vão começar a ver. E mais pessoas vão chegar mais rápido onde você chegou. Por que elas não vão ter que ver isso do campo de batalha, né? Não é só o campo de batalha que vai ensinar isso, as duras coisas. Então você fala de 9,6 milhões de reais de receita faturada no nicho de programação. Essa questão do poder das histórias compartilhadas, né? E do quanto isso é um conhecimento precioso para quem está do outro lado ouvindo. A minha clareza, em 2018, veio dentro do evento ao vivo do Fórmula, ouvindo, né, e vendo as histórias dos outros lançadores. Se eu pudesse ter visto aquelas histórias todas do lado de fora, né, como a gente está compartilhando aqui agora, como as pessoas estão tendo a oportunidade de ver, elas poderiam, com certeza, ter essa clareza e os resultados muito mais rápido. Entendi. Eu acho que a gente aprende, eu estou cada vez mais ligado, e eu não sei exatamente onde eu li isso, mas a gente aprende intelectualmente, absorvendo conteúdo, talvez escutando. Né, a história do restaurante é interessante. Você senta no restaurante, você aprende o que é possível comer ali. Você aprende até uma descrição do prato. E você aprende também olhando outras pessoas. É importante você olhar outras pessoas que chegaram lá. Então você aprende olhando o cara comer, ver se ele tá bem, se não tá, ver se ele tá reclamando, não tá. Aprende se observando grandes players. E no caso desse projeto do podcast Faixa Preta, eu tô dando a chance de trazer à superfície essa criatura rara, que são as faixas pretas. Hoje a gente tem no Platinum 65, não quer dizer que tenha mais, mas pelo menos que eu tenho mais contato próximo são 65. Então são esses que eu tô trazendo à superfície. Então aprende se observando também. Mas não aprende só observando e escutando. Você tem que você tem que comer o prato. Tem que cozinhar e tem que comer, não adianta. E antigamente a gente tinha menos dessas histórias inspiradoras, e com esse projeto do Faixa Preta passa a ter mais histórias inspiradoras. Eu vou pegar umas perguntas da audiência agora. Vamos lá. Você agora é um lançador faixa preta, né? Você tem um nível. Eu quero que você vamos pegar aquele seu lançamento de 300 mil, se você puder recordar dele. E vamos pegar o seu maior lançamento, né? Eu sei que no ano você fez 9,6, o seu maior lançamento foi quanto? Você lembra? Em 2019, o último acho que foi 2,9. 2,9. Então a gente está falando de 2,9 milhões versus um lançamento de 300. Vamos tentar analisar eles, colocar eles em frente, fazer um túnel do tempo neles. O que esse 2.9 tinha? Algumas coisas que vêm à sua cabeça, é claro que fica tudo natural, faz muito tempo, mas o que esse particular de 2.9 tinha que o de 300 não tinha? Por exemplo, vamos tentar ser um pouquinho mais específico. Tá, legal. Eu acho que esse resultado, ele é uma construção, ele é um empilhamento. Certo. Ele não vem se você não tiver empilhado. Você não constrói a muralha da China só levantando ela. Você tem que colocar tijolo por tijolo. Certo. E vamos falar de alguns tijolos, então, que não tinha no de 300 e tinha no de 2.9, que foram colocados com o tempo? Perfeito. Não tinha conteúdo. Vamos falar de conteúdo, então. Palavra mágica. Não tinha nenhum conteúdo antes ou tinha pouco conteúdo e tem mais conteúdo? Vamos tentar entrar mais. Pouco conteúdo e principalmente não tinha frequência.
O que que tem agora, por exemplo? Vamos lá. Como é que é a frequência do seu conteúdo agora? Hoje eu acho que a gente está com 4 conteúdos por semana, 4 conteúdos raiz por semana no YouTube. E a gente está trabalhando, se preparando e se organizando para dobrar isso nos próximos meses. Então, pouco conteúdo agora, pelo menos 4 raízes. Vamos lá. Que mais? Me fala um outro tijolinho, se tiver. Às vezes é só esse, mas... Não, eu acho que tem outros. Eu acho que, assim, o tempo é um fator importante também, principalmente para a gente que começou do absoluto zero, porque eu acho que esse é um negócio que ele é um ciclo, né? Ele é um ciclo. Então, você começa no teu aprendizado, aplica aquilo em campo de batalha, passa por um lançamento, mas não termina ali. Você tem que passar pela entrega, essa entrega tem que dar resultado, e aí você volta. Então, o ciclo ele se fecha no resultado do teu aluno. Se o teu aluno não tiver resultado, o ciclo não está completo. E para ter esse resultado, dependendo do teu produto, claro, né, alguns produtos entregam resultado mais rápido, mas a maior parte dos produtos que tem um resultado, uma promessa maior, eles precisam de tempo para entregar esse resultado. É uma construção que leva tempo. Então, eu acho que a gente precisa... O cara não entra no seu produto e a carreira dele bomba de uma vez. Você está falando que ele demora tempo para aplicar e ter o resultado. E se ele demora tempo para aplicar e ter o resultado, demora tempo para dar um testemunho, por exemplo, que funciona. E com menos testemunhos que funcionam. Então, o tempo é muito interessante que a gente começou essa live, você falando que não foi no primeiro lançamento que você entrou, nem no segundo, foi no terceiro. Então, sim, o tempo ajuda aqueles que estão praticando os princípios corretos do conteúdo e dos lançamentos. Resultados vêm começando a empilhar, né? Coisa que eu já tenho bastante, né? Tanto é que eu posto um testemunho por dia. Nossa, não fazia isso antes. Isso só veio com tempo também. Tempo é aquela coisa de comprometimento com o resultado do aluno, né? Interessante. Então, foi conteúdo. 2, o tempo. Quando você tem bons hábitos, o tempo joga ao seu favor. É engraçado, né? Se você faz exercício, o tempo joga ao seu favor. Quanto mais tempo fazendo exercício, mais músculo você ganha, né? Agora, se você tem maus hábitos, o tempo não joga ao seu favor. A sua saúde vai para baixo. Então, quando você está no método certo, o tempo amplifica os seus resultados. Quando você está sem método, não necessariamente. O motorista de táxi dirigindo por 30 anos não vai se tornar um motorista de Fórmula 1, necessariamente. Por mais 30 anos que ele tem. Então, o tempo estava jogando a seu favor porque você estava no método certo. Mais alguma coisa que vem à sua cabeça? Eu acho que assim também, o tempo, sem os fundamentos, se você não tiver os fundamentos sólidos, focar nesses fundamentos, aplicar isso muito bem, tiver integridade, tiver consistência, o tempo vai te levar para cima, mas em cima de uma base muito fina. Você vai cair eventualmente, você não vai conseguir muito longe. Então, essa base que você constrói com o tempo, ela tem que ser sólida, ela tem que ser forte. Então, se você tem integridade, consistência, aí sim o tempo vai te favorecer muito, assim, vai te favorecer e aquilo não vai ser efêmero, né? Ele não vai passar eventualmente, ele vai continuar te guiando e sempre para frente, sempre para cima. Esse foi um ciclo que a gente viu, né? Como eu falei, a gente passou por 2019, entrou em 2020 e a gente continua fazendo sempre um lançamento maior do que o anterior. Sempre alguns tijolos que levam o nosso muro um pouco mais para cima, que deixam a gente mais forte, que criam uma comunidade mais forte em volta do nosso negócio, que geram resultados cada vez melhores para os nossos alunos. Eles estão tendo resultados cada vez melhores, porque a gente está cada vez melhor em ensinar também. Enfim, é um empilhamento que eventualmente vira uma muralha. Não tem erro. E aí, quando a muralha está construída, aí você tem a tua fortaleza, né? Você consegue enxergar as coisas lá de cima, tem todos esses benefícios. Excelente. Robson, massa mesmo. Mais alguma coisa que te vem à mente, além desse empilhamento? E de tempo, melhora do produto, melhora dos resultados e conteúdo? Tem alguma coisa que salta ou não é isso? Eu acho que um detalhe importante, assim, ó, desde o final de 2018 até o final de 2019, até o último lançamento agora de 2020, na verdade, o nosso lançamento ele foi exatamente o mesmo, com os mesmos fundamentos, com o mesmo... era exatamente, a gente trocava sempre o conteúdo, era sempre um conteúdo novo para entregar algum valor novo para a audiência, mas o lançamento, a copy, a estratégia era sempre exatamente igual.
Sempre exatamente igual. Então, foi um empilhamento também de aprender a trazer cada vez mais audiência para perto da gente. Tráfego. Tráfego. Você ficou melhor em tráfego. Isso. E ficar melhor em tráfego não tem a ver com dominar melhor as ferramentas, né, de tráfego. Não. Tem a ver com entender os fundamentos, construir conteúdo, gerar audiência, e aí sim trazer essas pessoas para perto de você. Total. É o simples que não é fácil. Excelente. Robson, cara, obrigado demais por estar aqui, por dividir isso com a gente. Essa live ela tem um tempo limitado, porque é assim que o Instagram limita isso, mas é show de bola. Obrigado por dividir também os seus números. Sei que é uma coisa bastante íntima e para as pessoas que não sabem, o Robson não ganha para estar aqui, não. Ele faz isso porque algum dia uma dessas histórias provavelmente te inspirou, né, Robson? E agora você é o cara que, pela primeira vez no podcast Faixa Preta, se não me engano, vai chegar uma hora que alguém vai te encontrar no meio da rua e vai falar, cara, você me inspirou e eu fiz um 6 em 7 porque eu acreditei na sua história e passei a acreditar em mim, alguma coisa do tipo. Aí, Robson, obrigado mesmo. Obrigado pela seu tempo e generosidade. Show de bola. É isso aí, galera. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Valeu.